uma mistura de Dan Brown com Tomb Raider logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Leonardo e hoje eu vim falar sobre um livro que me surpreendeu muito pro lado positivo, que é o livro Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, da autora Maria Carmen Pereira. Ela é uma autora estreante, digamos assim, porque ela é farmacêutica, ela é pós-doutora em farmacologia, e esse é o seu romance de estreia na literatura, já que ela parece ser uma autora bastante conceituada na parte da farmacologia, dos cosméticos, alguma coisa assim. Eu ganhei esse livro aqui de parceria com a editora Scuba, inclusive até assinado pela própria autora, o que foi uma coisa que eu achei muito bacana da parte deles. E esse livro aqui, ele me surpreendeu demais, porque ele é aquele tipo de livro que não tem muita informação, assim, você não sabe realmente o que esperar muito bem da história, até mesmo porque vários outros vlogueiros, como eu, a gente tem um grupinho de vlogueiros literários no Facebook, e lá a galera comentou que a editora ofereceu para eles também esse livro, só que ninguém estava muito bem entendendo qual é realmente a história do Sol Negro, então eu acabei pegando para ler na loucura mesmo. Ele tem uma coisa que fala sobre as sociedades secretas e tal, mas ele não deixa muito bem explícito o que são, de qual sociedade secreta esse livro vai falar, ou de o que é exatamente esse Vril. Então eu acabei meio que pegando pra ler ele na escura, assim, sem saber realmente do que ia se tratar, e ele acabou me surpreendendo bastante, porque ele é um livro muito bom. Eu, pelo menos, gostei bastante. Ele tem alguns pontos chaves, digamos assim, que a pessoa que resolver ler ele tem que curtir bastante, tem que ter a mente muito aberta para alguns determinados assuntos, mas como eu sou fascinado por esses assuntos que eu vou falar mais pra frente, eu gostei bastante. Bom, sobre o livro em si, ele é um livro muito bem acabado, ele é muito bem feito. Essa aqui é a capa, e aqui atrás tem algumas pequenas resenhas de autores, assim, digamos, de farmacologistas, talvez sejam amigos da autora, ou não sei, mas o livro é esse, ele tem orelhas, e as páginas são amarelas, o que é muito bom. A única coisa que eu não gostei na diagramação desse livro, e que inclusive foi um ponto que eu fiquei bastante chateado com o meu livro do Sherlock Holmes, que eu comprei da Barnes & Noble, que foi que os diálogos desse livro são em itálico e são entre aspas, não são com travessões. E eu achei isso muito, assim, estranho, porque eu pessoalmente nunca li um livro que os diálogos fossem tratados com aspas ao invés de travessões. Eu pessoalmente não gostei muito, principalmente no começo, que foi um pouco difícil para eu acabar me acostumando com essa nova forma de escrita, digamos assim, já que eu nunca havia lido nada desse tipo. Mas pra metade do livro pra frente, esse desconforto, de certa forma, ele acaba passando, mas ainda assim, no começo foi um tanto quanto difícil eu me acostumar com esse tipo de escrita. Mas fora isso, ele é muito bem feito, e a escrita da autora, ela é muito boa, ela é fluente ao mesmo tempo, e como eu havia dito no começo do vídeo, que ele é uma mistura de Dan Brown com Tomb Raider, ele puxa aquele lado de trazer informações do Dan Brown, informações interessantes sobre cultura em geral, digamos assim, história, simbologia, e essas coisas, com as aventuras que mais ou menos acontecem nos jogos do Tomb Raider, porque esse livro envolve muito objetos mágicos, digamos assim, e que tem poderes e tal, e de pessoas que querem dominar o mundo. Mas aí, Luiz, qual que é a história do livro O Sol Negro? O Sol Negro, ele conta a história da Maia, que é uma farmacologista que trabalha na área de cosméticos, mas essa farmacologista, embora seja uma farmacologista, ela sempre teve muito interesse por sociedades secretas, misticismo, eu diria mais um esoterismo, digamos assim, e coisas antigas. Até que ela acaba se envolvendo com um certo grupo que digamos assim, quer controlar o poder do Vril, que é uma espécie de energia, é como se fosse o Ki do Dragon Ball, é mais ou menos isso, só que eles podem utilizar essa energia para fazer várias coisas e mudar de dimensão e fazer contato com seres de outros planetas.
Então, como eu havia dito, você tem que ter a mente muito aberta para ler esse livro aqui. Inclusive, porque ele é baseado naquela teoria dos antigos astronautas. Tem até um documentário do History Channel, se não me engano, que fala sobre essa teoria, que tem até aquele cara com o cabelo arrepiado, que é muito engraçado. E eu já havia assistido esse documentário antes, eu assisti o documentário inteiro, por incrível que pareça. E esse documentário acabou, assim, me dando uma base muito forte para entender o que acontece nesse livro aqui, entender as suposições desse livro. E o Sol Negro, ele vai dando pano pra manga, ele vai fazendo diversas teorias em volta dessas teorias, assim, meio que contando diversas histórias e montando o seu enredo ao redor dessas teorias, o que eu achei muito bacana. Bem a lá estilo Dan Brown mesmo, trazendo várias referências externas e colocando no livro, meio que, sei lá, às vezes você tá lendo o livro ali na empolgação, aí tem um diálogo entre os protagonistas que começam a viajar e falar de, sei lá, seres de outros planetas e de conspirações e coisas que eu pessoalmente gosto bastante. A única, assim, o único revés que eu encontrei nisso foi que, por esse livro trazer muitas referências externas, ele trazer muita informação de fora, assim, muitas curiosidades de fora, que são importantes para você entender a história, mas que definitivamente não fazem parte da história, eu me senti um pouco perdido. Eu tava no sítio, ou seja, não tinha internet para poder pesquisar um pouco mais sobre determinados assuntos que eu não havia entendido muito bem nessas explicações que os protagonistas davam. Então esse foi o único revés. Eu recomendo que, se você resolver ler o Sol Negro, você tenha uma fonte de informações, ou seja, a internet próximo de você, com acesso fácil, para que, se você não entender alguma coisa, você vá lá e dê uma olhadinha e possa pegar totalmente o espírito dessa história. Um exemplo disso são quando os personagens começam a falar de uma tal de Oak Island, que fica no Canadá, que eles não explicam muito bem o que se passa nessa ilha, e é uma ilha muito importante para a história desse livro. E isso aqui, assim, eu fiquei entendendo, eu falei, meu, eu já ouvi falar esse nome dessa ilha, só que eu não lembro realmente o que aconteceu nessa ilha. Aí eu fiquei meio sem entender. Depois eu fui pesquisar, depois que eu terminei de ler o livro, voltei pra casa, eu fui pesquisar sobre essa Oak Island, por exemplo, e ela é uma ilha que é meio que acusada, digamos assim, de ter sido escondido lá o tesouro dos Templários. Então, se eu soubesse disso, eu não tava lendo o livro, talvez a leitura tivesse sido muito mais rica, digamos assim. Mas tirando esses pequenos fatos, esse livro eu achei ele muito bom. A leitura ela é muito fluida. No começo eu fiquei meio perdido, até mesmo pela quantidade de informações que ele vai te passando, mas no final das contas ele valeu muito a pena. Eu fiquei um pouco decepcionado com o final, eu confesso. Não com a parte final do final, mas com mais ou menos a metade do final, que eu achei um pouco previsível, dava pra saber meio o que ia acontecer. O final do final, ele é muito doido, mas o final como um todo eu achei ele não tão surpreendente quanto foi a metade do livro, mas nada que tire o mérito da história inteira. Mas e aí, Luiz, ler ou não ler O Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas do Vril? Bom, se você é uma pessoa com uma mente aberta, que você gosta dessas teorias de conspiração, de alienígenas, não tão alienígenas assim, mas dessa parte mais mística, assim, de poderes ocultos e essas histórias mais doidinhas, você com certeza vai curtir muito esse livro aqui, porque ele é muito bem escrito. Se você não curte muito essa parte de conspiração, talvez você não curta tanto o Sol Negro, e talvez você até mesmo ache ele um pouco chato pelo tanto de referências externas que ele traz à leitura. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!